Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia, e vou trazer um tema muito importante para essa aula, acompanha. Aula de número 12, objeto de conhecimento, números naturais, detalhamento, resolução de expressões numéricas por meio de estratégias variadas, com e sem uso de calculadora. Muito bem, alunos, eu tenho certeza que você quer aprender um pouco mais de expressões numéricas, então te convido a vir comigo para esta aula. Muito bem, alunos, vamos então dar início aqui à nossa aula. Lembrando, vamos abordar o conteúdo de expressões numéricas. E vale antecipar que expressões numéricas nada mais é do que várias operações matemáticas realizadas, onde essas operações têm regras a ser seguidas. Tudo bem? Bom, eu te falei isso até aqui, mas eu vou deixar isso bem claro ao longo da nossa aula. Além disso, eu também vou te falar uma coisa muito bacana, muito importante. Eu vou trazer aqui uma abordagem que vai dar significados às expressões numéricas. Você vai perceber que uma expressão numérica, ela vai além daquele amontoado de números e colchete, parênteses, chaves, tá bom? Tem um significado. E aí eu também vou falar isso para você, porque isso também é muito importante você saber, beleza? Então, acompanhe comigo que expressão numérica nada mais é do que uma fórmula mágica. Olha só, imagina uma fórmula mágica que combina números e operações matemáticas para revelar um segredo. Essa fórmula mágica é nossa expressão numérica. Olha só, uma expressão numérica nada mais é do que uma fórmula. Ela tem significado, beleza? E aí, pessoal, quando falamos aí em expressão numérica, vamos pensar assim, o que são então as expressões numéricas, né? Bom, de uma forma bem simples, a expressão numérica é um conjunto de operações feitas, de dois ou mais números, certo? Onde tem regras a ser seguidas, tudo bem? E aí nós temos aqui, um exemplo aqui de expressão numérica, 2 mais 3. Professor, 2 mais 3 é uma expressão numérica? Sim, da mais simples que possa existir, mas também é uma expressão numérica. Mas olha só, temos aí também uma expressão numérica, tipo 5 mais 4, dentro do parêntese, vezes 8 menos 2. Perceba aí, começou um pouquinho não diria complicado, mas apresentar a expressão numérica de uma forma diferente. Temos aí também um exemplo de expressão numérica. E aí, olha que expressão numérica linda também que nós podemos ter. O colchete 5 mais parêntese, 3 vezes 2 colchete, mais chave, mais 4 menos colchete, 2 mais parêntese, 1 mais 1. E aí, fecha parêntese, fecha colchete, fecha chave. Tudo isso que nós colocamos aqui são exemplos de expressões numéricas, beleza? Bom, mas de nada adianta nós sabermos o que é uma expressão numérica se não sabermos calcular, se não sabermos determinar o valor numérico da expressão, beleza? Lembrando que toda expressão numérica tem um único resultado, tá bom? Então, acompanha só como resolver uma expressão numérica. E aí, pessoal, tem que pensar o seguinte, lembra que eu falei no início que resolver a expressão numérica é um conjunto de operações que tem regras para nós resolvermos? Então, para resolvermos expressão numérica, devemos obedecer às seguintes regras. Vou mostrar para você aqui, tá bom? Em algum momento da sua vida acadêmica você já viu essas regras, mas vamos reforçar, tá bom? As regras para resolvermos uma expressão numérica. E aí, pessoal, a regra primeira é o seguinte, quando não tem nenhum dos sinais de reunião, que é parêntese, colchete, chaves, nós vamos obedecer às regras que nós temos aqui. Eu sinalizei aqui como regra 1, primeira, segunda e terceira, tá bom? Primeiro reserve potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão, ou divisão, e por último soma e subtração. E aí, pessoal, tem que lembrar um detalhe, que eu resolver essas coisas aqui, sempre da esquerda para direita, tá bom? Tem que ficar atento, porque se você não obedecer essa regra, você vai encontrar um outro resultado, que não é o resultado verdadeiro, o resultado fiel
da expressão numérica, beleza? E aí tem que atentar também para esse outro detalhe, ó. Se a expressão apresentar mais de uma operação com a mesma prioridade, deve-se começar com a que aparece primeiro, levando em consideração da esquerda para a direita. Porque você pode ter numa mesma operação uma potenciação e uma radiciação, né? E aí, quando isso acontecer, resolva que aparecer primeiro, sempre obedecendo a ordem da esquerda para a direita, beleza? Mas ainda falando de expressões numéricas, quando aparecer símbolos, quais são os símbolos que podem aparecer? Pode aparecer o parêntese, pode ter um colchete, também pode aparecer as chaves, e pode aparecer esses três em uma única expressão numérica, e não tem problema nenhum. Só tem que obedecer a ordem, tá legal? E aí, pessoal, quando tiver esses sinais de reunião, que são parênteses, colchetes e chaves, nós vamos primeiro resolver os parênteses, resolve primeiro as operações que estão dentro do parêntese, depois resolve as operações que estão dentro dos colchetes e, por último, resolve o que está dentro da chave. Bom, disse isso até aqui, falei somente definições para vocês. E aí, meus queridos alunos, vocês têm que ficarem atentos, tá bom? Por quê? Porque essa ordem precisa ser respeitada, tá bom? É ordem, é regra, tem que ser sempre assim. Tem que obedecer essas regras, as quais o professor falou até aqui. Tudo bem? Então, vem comigo, porque agora eu vou fazer um exemplo, mostrando para você aqui a resolução de uma expressão numérica. Vem comigo. Vejam aqui, temos aqui o nosso exemplo, 5 elevado ao quadrado, mais 12 dividido por 2. Aqui, ó, 5 ao quadrado, mais 12 dividido por 2, menos a raiz quadrada de 49, mais 40. E aí, pessoal, presta atenção. O que você vai resolver primeiro? Você vai ter que obedecer a regra. Perceba que nós temos aqui, ó, potência e temos aqui uma radiciação. Vai resolver primeiro a potenciação e a radiciação, respeitando a ordem, né? Que tem que resolver sempre da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, vamos resolver. Ó. O professor falou, vai resolver 5 ao quadrado, que você sabe que é 25, e vai resolver aqui, ó, a raiz quadrada de 49, que é 7. Vamos à nossa resolução. Resolvemos aí o 5 ao quadrado e a raiz de 49, ficou então 25 mais 12 dividido por 2 menos 7. Observe que esses termos aqui, ó, nós apenas repetimos, ó, o 12 dividido por 2, ó, e repetimos aqui também o 40, tá legal? E aí, no segundo momento, a gente vai olhar para a operação que a gente tem e para poder resolver o que for prioridade, tá bom? Qual é a prioridade agora? A prioridade agora é você resolver a divisão, tá bom? Lembra? Primeiro potência e raiz, depois multiplicação ou divisão, e depois adição e subtração. Então, continuando aqui o cálculo, vamos resolver aqui, ó. Resolvemos aqui a divisão, tá legal? E os demais a gente só repete, ó. Então, ó, 12 dividido por 2 é 6, e aí a gente só repete o 25, repete aqui o menos 7 e repete aqui o mais 40. Só repetiu, beleza? E aí agora, perceba que temos apenas adição e subtração, certo? E aí nós vamos resolver obedecendo a ordem da esquerda para a direita. Vamos fazer 25 mais 6, que é igual a 31, ó. E repetir o restante, tá legal? Vou fazer bem no passo a passo, que é para você não errar. Agora a gente vai fazer, ó, 31 menos 7, tá legal? 31 menos 7 é igual a 24, ó. E repetir o número 40, ó. Agora, ó, repetir aqui o número 40, perdão, marquei aqui. Agora ficamos com 24 mais 40. 24 mais 40, a resposta é 64, beleza? Resolvemos então aqui a nossa expressão numérica, obedecendo as regras, as quais eu acabei de falar para você, tá legal? Relembrando, resolve primeiro potência e radiciação, depois você resolve adição e subtração, e sempre levando em consideração o que aparecer, potência e radiciação, depois multiplicação e divisão, e depois adição e subtração, sempre obedecendo a ordem da esquerda para a direita. Se você fizer assim, você nunca vai errar a questão. Beleza? Vamos para mais um exemplo? Temos aqui o nosso segundo exemplo. Agora perceba que nesse exemplo nós temos operações matemáticas, nós temos
multiplicação, temos adição, subtração e divisão. E temos também os sinais de reunião. Ó. Perceba, nós temos aqui ó, os parênteses, temos colchete e temos também a chave. Beleza? A regra, quando tem sinais de reunião, vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese, depois o que estiver dentro do colchete, depois o que estiver dentro da chave. Beleza? Então, vamos à solução? Vamos à nossa resolução da nossa questão? Vem comigo aqui, ó. Vamos analisar aqui o que o professor fez. Ó. Pegamos primeiro, ó, temos que resolver primeiro o que está dentro do parêntese, tá legal? Então, nós vamos fazer 4 mais 2, que é igual a 6. Tudo bem até aqui? Perceba que todo o restante da operação, nós vamos só repetir, ó. Tá legal? Só repetir. Por quê? Resolvemos apenas o que estava dentro do parêntese. Beleza? Bom, vamos caminhar agora aqui, ó. Onde nós estamos. Caminhar aqui, ó. Nós temos agora, ó, chave, colchete e as operações numéricas bem aqui. O que eu vou resolver? O que está dentro do colchete. Beleza? E dentro do colchete você tem uma multiplicação. Então você vai fazer 3 vezes 6, 18. Beleza? Eliminamos o colchete, ficamos a repetir aqui o menos 8 e repetir o dividido por 2. E agora vamos resolver o que está dentro da chave. E aí, pessoal, dentro da chave você vai analisar o seguinte, ó. Temos aqui uma subtração e temos uma divisão. Qual é a prioridade? Resolver a divisão. Então, dito isto, ó, vamos fazer então 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. E aí repetimos o número 18 e o sinal, tá bom? E aí ficamos agora com 18 menos 4. E 18 menos 4 é 14. E assim, ó, nós finalizamos, né, a resolução da nossa expressão numérica. Lembrando em consideração todos os critérios que nós falamos para você desde o início da aula. Resolvemos primeiro o que tem dentro do parêntese, respeitando as operações. Resolvemos depois o que está dentro do colchete. E por último, resolvemos o que está dentro das chaves. Beleza? Sempre lembrando que o que a gente vai resolver, né, tem que, do que está dentro do parêntese, o que está dentro do colchete, o que está dentro da chave, tem que respeitar também as regras das operações matemáticas. Né? Primeiro, marca bem, ó. Primeiro, potenciação e radiciação. A outra prioridade, multiplicação ou divisão. E a terceira prioridade, adição e subtração. Então, temos que cumprir isso bem na risca, né? Muito esse critério, porque senão você vai chegar na resposta errada do cálculo aí da expressão numérica. Beleza? Bom, mas no início da aula, eu falei para você, né, que nós também iríamos abordar aqui o significado de uma expressão numérica, certo? Já te lembrei, já te fiz saber como resolve uma expressão numérica, né? Já fizemos aqui exemplos de resolução de expressões numéricas. Agora eu vou te mostrar, né, em um contexto significativo, uma expressão numérica. Tudo bem? Então, venham comigo que eu vou te mostrar aqui e você vai gostar de perceber a aplicação, a utilidade de uma expressão numérica. Acompanhe na tela. Então, vamos exercitar. Vamos lá, né? Olha o que diz a questão. Laura preparou doces para a festa da escola. Ela fez 4 caixas com brigadeiros. Você vai marcar aqui informações que são importantes, né? Isso aí é uma dica para você. Sempre que vai resolver uma situação, problema, temos que analisar, destacar aquilo que é importante na questão, tá bom? Então, retomando aqui o nosso enunciado. Laura preparou doces para a festa da escola. Ela fez 4 caixas de brigadeiro, 4 caixas com 30 brigadeiro. Ela fez 6 caixas com 20 doces de castanha. Que maravilha, hein? E 50 doces de cupuaçu. Eu dessa festa de aniversário eu também quero, dessa festa da escola eu também quero participar. Ó. Mas enfim, vamos lá, né? Então, essa é a situação. Laura preparou doces para a festa, ela fez 4 caixas com 30 brigadeiros, 6 caixas com 20 doces, e doces de castanhas e 50 doces de cupuaçu. Vamos ver qual é a pergunta para essa questão. Escreva a expressão matemática que representa a situação.
Bom, pessoal, quando falou para você assim, ó, escreva a expressão matemática, ele falou para você outras palavras assim, ó, qual é a fórmula mágica? Lembra do que eu sei do início da aula? Qual é a fórmula mágica que representa a situação, o problema que nós temos? Qual é a expressão matemática que representa? Então, nós temos que analisar e escrever, né, essa expressão matemática, essa dita fórmula mágica, o qual eu chamei no início da nossa aula de uma expressão numérica de uma fórmula mágica, porque ela realmente traduz aí uma situação, um problema, ela nos dá a resposta de uma situação, problema. Beleza? Então, vem comigo, acompanha aí, que você vai entender como fica a expressão matemática que representa esta situação, problema. Vejam só. Então, vamos pensar o seguinte, Laura fez 4 caixas com 30 brigadeiros. Você pode interpretar da seguinte maneira, 4 vezes 30, certo? 4 vezes 30 brigadeiros. Ela também fez 6 caixas com 20 doces de castanha. 6 caixas com 20 doces de castanha, nós poderíamos interpretar sendo 6 vezes 20. E 50 doces de cupuaçu. 50 doces de cupuaçu mais 50. Beleza? Olha, traduzimos a situação problema para uma situação matemática, para uma expressão. Agora vamos escrever. Ó. Como ficaria então essa expressão? 4 vezes 30 mais 6 vezes 20 mais 50. Essa expressão, meus queridos alunos, ela nos dá a quantidade, ela representa a quantidade de doces que Laura preparou, que Laura fez para esse evento. Beleza? Vamos continuar. Tá claro aqui, acredito que esteja claro para você. Ó. O que nós temos aqui é uma expressão numérica que representa a situação, problema. Beleza? Então, temos aqui, né, bem bonitinho aí para você, 4 vezes 30 mais 6 vezes 20, a expressão numérica que representa a situação, problema, o qual a Laura preparou os doces para a festa da escola. E aí tem mais uma pergunta. Vamos lá para mais uma pergunta que nos aguarda aqui. Quantos doces Laura levou para a festa? Meus queridos alunos, quantos doces Laura levou para a festa? É só nós resolvermos a expressão numérica que representa a situação, problema. Tudo bem? Então, vejam só. Sabendo que a situação, problema, que a expressão numérica que representa a situação, problema é 4 vezes 30 mais 6 vezes 20 mais 50, e você já sabe que numa expressão numérica, se tiver multiplicação e divisão, primeiro resolve multiplicação ou divisão, depois resolve adição e subtração, vamos resolver então a nossa expressão numérica. Temos aqui uma multiplicação, 4 vezes 30, que é igual a 120, e também 6 vezes 20, que também é igual a 120, tá bom? Então ficaria da seguinte maneira, ó. 120 mais 120 mais 50, perceba que nós só repetimos aqui o 50, tá legal? E fizemos aqui a operação. E aí agora perceba que nós temos aí, aqui onde o professor está sinalizando, nós temos aqui uma expressão numérica, onde temos apenas adição. E aí a gente vai somar 120 mais 120 mais 50. 120 mais 120 é 240, mais 50, 290. Pronto. Percebam que a situação, problema que nós tínhamos da Laura nos gerou uma expressão numérica, certo? E aí, pessoal, de posse da expressão numérica, fica fácil para nós determinarmos a quantidade de doce, porque a quantidade de doce é o resultado da expressão numérica. Lembrando também, lembra que eu falei, a expressão numérica ela tem uma única resposta, tá bom? Marca bem essa ideia aí. A expressão numérica não vai dar 2 respostas, 2 números como resposta, tá bom? Então, resolvendo a nossa questão, Laura levou 290 doces para a festa da escola. Beleza? Espero que você esteja compreendendo, porque eu vou trazer mais uma questão aqui para você, ainda sobre com essa ideia de contextualização, tá bom? De contextualizar a situação, problema. Vejam só. Uma plataforma de aplicativo de transporte cobra R$ 8,00 de taxa fixa, marcar dados importantes, R$ 8,00 de taxa fixa e R$ 2,00 por quilômetro rodado. 3 amigos utilizaram esse serviço e percorreram 5 quilômetros
5 quilômetros. Ao pagar, dividiram igualmente esse valor. Ó, marca bem quantos amigos eram? Eram 3, ó, também é dado importante. 3 amigos dividiram a conta entre eles. Beleza? Pergunta, olha só, o que a questão nos pede? Escreva a expressão matemática que representa a situação problema. Qual é a expressão que representa tal situação? Perceba que 8 é fixo e mais uma taxa de R$2 por cada quilômetro, tá bom? Então, a expressão numérica ficará da seguinte maneira. 8 mais 2 vezes 5 dividido por 3. 8 que é o valor fixo. Por que 2 vezes 5? Porque a questão fala que 1 quilômetro custa R$2 e percorreu 5 quilômetros, tá bom? Por isso ficou então 2 vezes 5. E aí, meus queridos alunos, para que o cálculo, para que a expressão numérica fique correta, nós usamos aqui, ó, o sinal de reunião, nesse caso o parêntese, tá bom? E aí, pessoal, é só resolver essa equação para a gente determinar, né, qual o valor que cada um pagou, beleza? Bom, mas a princípio, na letra A, pedia que a gente determinasse a expressão numérica. E na letra B, pergunta quanto cada amigo gastou. Para determinarmos quanto cada amigo gastou, nós vamos resolver a expressão numérica que nós construímos na letra A, beleza? E aí ficamos aí, ó, com 8 mais 2 vezes 5 dividido por 3. O que a regra diz? Resolve primeiro o que está dentro do parênteses, vamos resolver o que está aqui dentro. E dentro do parênteses nós temos uma multiplicação. Então nós vamos resolver primeiro esta multiplicação. Tudo bem? Então vamos fazer 2 vezes 5, que é 10, certo? Vamos ficar então com a seguinte situação. 8 mais 10 dividido por 3. Resolvemos apenas isso aqui, a multiplicação. E ainda repetimos o parênteses, olha, porque nós não terminamos de resolver o parênteses ainda, tá legal? Agora sim, ó, vamos fazer 8 mais 10, resolvendo então o valor do parêntese, 8 mais 10, que nós teremos então 18, e repetimos o 3. Ó, que resolvemos isso, que deu isso, ó, e repetimos o 3, certo? E agora 18 dividido por 3, e aí a resposta é 6. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada amigo gastou R$6, beleza? Bom, observa bem aí, ó, até onde o professor falou para você. Ó. Os amigos pegaram um transporte de aplicativo, né? No transporte de aplicativo tem uma taxa fixa, que é R$8, mais R$2 por cada quilômetro percorrido, beleza? Por isso nós ficamos com esta expressão numérica aqui, ó, certo? 8, que é o valor fixo, mais 2 vezes 5, beleza? De posse da expressão numérica, a questão fala que foi dividida a conta entre 3 amigos. Então tá aqui, ó, dividido por 3. E aí, ó, aqui, pessoal, nós temos, né, o valor da expressão numérica, certo? E para determinarmos o valor que cada um pagou, perdão, aqui nós temos a expressão numérica, e para determinar o valor que cada um pagou, nós vamos resolver a expressão numérica, certo? Obedecendo as regras de resolução, nós chegamos então na resposta que cada amigo gastou R$6. Beleza? Bom, espero que vocês estejam compreendendo. Vou fazer mais uma questão aqui para você aprender de uma vez por todas como representar uma situação problema em uma expressão numérica. Beleza? E aí, depois disso, você vai ficar, ó, prontinho, né, para resolver representar qualquer situação problema em uma expressão numérica e saber resolver a expressão numérica, beleza? Vem comigo para mais um exemplo aqui, ó. Olha o que diz o exemplo. Três amigos juntaram suas economias e repartiram em 3 partes iguais. Olha só, primeira ideia, juntaram. Quando falou-se que os 3 amigos juntaram, qual é a primeira percepção que você tem? Eles juntaram dinheiro. E se eu quiser saber quanto cada amigo juntou, se quiser saber, nós vamos fazer uma adição. Concorda comigo? Imagina só, você tem R$10, seu irmão tem 20, sua irmã tem 30. Quer saber quanto vocês têm no total? Claro, nós vamos fazer uma adição. Beleza? Então, é essa a ideia que nos traz aqui essa questão. Certo? Temos aí, ó, 3 amigos, juntaram suas economias e repartiram em 3 partes iguais.
Sabendo que Manuela tinha R$10, olha só, Manuela tinha R$10, vou marcar aqui. Mário só tinha R$2. Mário tinha tão pouquinho, né? Mas enfim, a nossa questão é o que o Mário tinha. E o Hilner tinha R$9. Beleza? E aí, pessoal, a pergunta é, a questão A diz assim, ó, escreva a expressão matemática que representa a situação. Escreva uma expressão que represente tal situação. Olha, a situação é, vamos somar os valores por Manuela, Mário e Hilner. E o que mais? Nós vamos dividir por 3, porque fala na questão, ó, fala que eles repartiram em 3 partes iguais. Quer dizer que a quantia total deve ser dividida em 3 partes iguais. Tudo bem? Vamos escrever a expressão, então, que representa a soma do dinheiro que eles tinham, a soma dos valores que eles tinham. Então, vamos lá. Ó. A expressão ficaria da seguinte maneira. Ó. R$10 da Manuela, mais R$2 do Hilner, mais, vou colocar aqui em termos de dinheiro, né, para ficar bem completo. Vamos lá. Só um minuto, pessoal, vamos lá. Tinha R$10, mais R$2, mais o dinheiro que o Hilner tinha. O Hilner tinha R$9. Beleza? Vamos somar, mas nós vamos somar esse valor e nós vamos dividir por 3. Atenção para um detalhe, ó. Dividido por 3. Aí, meus queridos alunos, para que essa expressão matemática, né, fique correta, fique completa, nós precisamos colocar o sinal de reunião, ó. E no nosso caso vai ser um parêntese. Por quê? Se não tiver o parêntese, nós teremos uma resposta errada, porque na verdade, pensa assim comigo, nós estamos adicionando os valores que cada um dos amigos tinham, e a soma desses valores que deve ser dividido por 3. Beleza? E aí, quanto eles ficaram no final? Bom, a princípio, nós temos aqui o valor, a expressão numérica. Quanto eles ficaram no final, nós precisamos resolver a expressão, que aqui é justamente a letra B, ó. Quanto eles ficaram no final. Beleza? Lembrando que a expressão é R$10 mais R$2 mais R$9. E aí, esse valor que eles colocaram foi dividido por 3. Somando o que nós temos dentro do parênteses, nós temos 10 mais 2, que é 12. 12 mais 9, 21. Então, a resposta do parênteses, de todo o resultado do parênteses, nós temos 21. E esse 21 vai ser dividido por 3. Beleza? E aí, 21 dividido por 3, a resposta é 7. Beleza, pessoal? Então, assim nós concluímos, né, diante da situação problema, que ao somar, vamos voltar aqui na nossa questão, só para a gente concluir o nosso raciocínio. 3 amigos juntaram suas economias e repartiram em 3 partes iguais. Sabendo que Manuela tinha 10, Mário 2 e Hilner 9, né? A soma desse dinheiro, somando o dinheiro que eles tinham, dividindo em 3 partes iguais, nós concluímos que cada um recebeu R$7. Vamos colocar aqui R$7. Tudo bem? Então, foi isso que eu tinha para trazer para vocês ao longo desta aula. Espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido, que você tenha conseguido fazer essa relação da situação-problema para uma situação matemática. Tá legal? Então, foi isso. Aguardo vocês em uma próxima oportunidade.